Hoje você vai aprender a fazer gráficos de coluna no Excel. Fica aí! Olá! Aqui é o J. Silvério e esse é o Deu Erro, o canal que te ensina como mandar muito bem no Excel. Esse é o primeiro vídeo de uma série aqui do canal que eu vou te ensinar a fazer gráficos básicos no Excel. Hoje você vai aprender um dos gráficos mais utilizados, o gráfico de coluna. Mas antes, não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. É importante você saber que cada tipo de gráfico vai servir melhor para cada situação. Você até consegue desenvolver em todos os tipos, mas dependendo das informações que você quer passar, vai ficar um pouco bagunçado. Então vai precisar utilizar o seu bom senso, já que quando fazemos um gráfico, queremos que qualquer pessoa que o veja entenda. Ele é para facilitar e tornar aquele monte de dados visualmente mais interessante, tornando mais fácil tomadas de decisões. Se ele está difícil de ler, o gráfico está errado. Bom, são três tipos de gráfico de coluna. Coluna agrupada, que é usado principalmente quando queremos comparar itens diferentes. Ele pode ser feito tanto em 2D quanto em 3D. Coluna empilhada é bastante utilizada quando queremos comparar partes de um todo, também disponível em 2D e em 3D. E coluna 100% empilhada. Utilizamos para comparar em porcentagem o quanto cada um representa no todo. Você também pode utilizá-las em 2D e em 3D. Vamos começar desenvolvendo o gráfico de coluna agrupada, que é o mais comum que vemos aí por relatórios e dashboards. Antes de tudo, você vai precisar de uma tabela com os dados necessários para você conseguir desenvolver o gráfico. No exemplo aqui, temos uma planilha de controle de vendas, dizendo quanto cada vendedor vendeu em cada mês. Você pode fazer o gráfico de duas maneiras básicas. Uma, selecionando a tabela inteira, e você vem aqui em inserir o gráfico, ele já traz o gráfico montado aqui para você. Ou seja, você vai ter que alterar as informações se você quiser deixar só o que você realmente precisa, tá? Ou você desenvolver um gráfico do zero, que é o que eu recomendo, tá? Você vem aqui direto na aba Inserir o gráfico, sem nada selecionado, tá? Você não seleciona a tabela e vem aqui. Nesse quadrado branco, vamos desenvolver o nosso gráfico. Clica com o botão direito sobre ele e vem aqui em Selecionar Dados. Vai abrir esse campo aqui. Nessa parte da esquerda é onde nós vamos inserir os valores que vão estar representados como legenda no nosso gráfico. E desse lado direito é onde aparecerá o nosso rótulo do eixo horizontal, que são as categorias do gráfico. Vai ficar mais fácil quando a gente entender aqui na prática melhor. A gente começa aqui pelo lado esquerdo, eu venho em adicionar o nome da série. Eu vou querer nesse gráfico que ele me mostre o vendedor e o total. Então eu venho aqui e coloco vendedor 1. Esse nome da série é o nome da série, no caso é o vendedor 1. E aqui o de baixo eu vou selecionar o total do vendedor 1. Aperto OK. Vou adicionar novamente, vou selecionar vendedor 2 e aqui selecionar o valor. Aperto OK. Adicionar vendedor 3 e adiciono aqui o valor também de cada um. Na coluna direita, eu vou editar e vou colocar aqui o intervalo do rótulo do eixo como total. Aperto OK e pronto, ele já fez o gráfico aqui com as informações que eu precisava. Bem simples. Agora você precisa formatá-lo. Hoje eu vou te dar algumas dicas básicas de como deixar seu gráfico visualmente mais interessante. O que eu utilizo no meu dia a dia, mas com o tempo você vai desenvolver o seu senso de estética. Mas sempre lembrando de não fugir muito da proposta do projeto, beleza? Se eu selecionar aqui o gráfico, eu vou ter essa aba aqui, ó, Designer do Gráfico. Aqui eu vou ter vários designers já prontos. Se eu for passando o mouse em cima de cada um, vocês podem reparar que vai alterando o gráfico embaixo. Então é o designer do gráfico. Você pode escolher qual ficar melhor no projeto que você está desenvolvendo, tá? Para esse, eu vou deixar do jeito que criou mesmo. Vou deixar assim, simplesinho. Para inserir informações de valores, enfim, quando você clica sobre ele vai abrir aqui, ó, o maisinho. Se você clicar, ele vai ter algumas informações, título do gráfico, tabelas, a legenda. Você pode inserir tanto por aqui, ou aqui na aba Design do Gráfico, vai ter aqui, ó, adicionar elemento do gráfico.
também vão ter as mesmas funções aqui, tá? Eu vou inserir o título do gráfico e vou alterar aqui. No caso, esse aqui é um controle de vendas. Aí eu posso colocar aqui, semestre versus vendedor. Já temos o título do gráfico já. Agora eu vou inserir a legenda de cores, para eu saber qual representa o vendedor 1, o vendedor 2 e o vendedor 3. Então, eu venho aqui, design do gráfico, e as legendas. Aqui eu posso escolher se eu quero a legenda à direita, em cima, à esquerda, ou a mais utilizada embaixo, tá? Do gráfico. Vou deixar aqui. E vamos inserir também os rótulos de dados, que são os valores que cada vendedor vendeu. Então eu venho aqui e vou inserir o rótulo de dados. Prontinho, ele já está com os valores de cada vendedor. Agora que já temos todas as informações necessárias para a gente entender o gráfico, vamos trabalhar um pouquinho a estética dele, tá? Eu gosto de apagar esses valores aqui laterais. Até porque a gente já tem os rótulos de dados, o quanto cada um vendeu, e eu acho que não tem necessidade, acaba poluindo um pouco o gráfico, mas aí é um gosto particular meu, você pode deixar também, tá? Ó, se eu apagar, o gráfico vai ficar um pouco maior, eu acho que vai ficar até mais fácil de entender. Eu também gosto de apagar essas linhas, porque acho que fica mais limpo o gráfico. Agora vamos trabalhar com as cores dos gráficos. Se eu vir aqui e clicar sobre esse aqui, eu venho aqui na aba formatar. É aqui que eu vou fazer toda a formatação do meu gráfico, tá? Então, se eu quiser alterar a cor, eu venho aqui em preenchimento da forma e altero. Eu acho legal você deixar uma cor mais fraca, preencher com uma cor mais clara e a borda um pouco mais escura. É o que eu costumo fazer nos meus gráficos, tá? Eu venho aqui e deixo um azulzinho mais claro e venho aqui no contorno da forma e deixo um azul mais escuro. E eu gosto de aumentar um pouco a espessura também na minha borda. Tá vendo, ó? Eu acho que fica mais bonitinho o gráfico, mas aí também é um gosto pessoal meu também, tá? Você também pode vir aqui em formatar. Tem outros efeitos, você pode colocar uma sombra, você pode colocar um brilho aqui no gráfico, ó. Se eu quiser colocar um brilho. Aí vai depender muito da sua criatividade, tá? Só não exagera muito para não ficar muito poluído o gráfico. Então a gente vem aqui, preencher com uma corzinha mais forte. Esse aqui já tá um cinzinha mais clarinho, só vou... E pronto, tá pronto o nosso gráfico. Aqui é legal também você mexer um pouquinho na borda do gráfico mesmo. Então eu venho aqui e vou dar uma espessura também de 3. E pronto. Se você quiser esse gráfico em 3D também, você pode utilizar, tá? Você vai usar as mesmas informações. A única diferença é que ele vai ficar em 3D. Vou fazer um exemplo aqui. Ó, vou pegar esse aqui, Ctrl C e Ctrl V. Eu clico com o botão direito, alterar tipo de gráfico. Eu venho aqui, ó, e seleciono o 3D. Aperto OK e tá pronto o gráfico aqui, tá? Então você pode utilizar um ou outro, vai depender muito do que combina melhor com o seu projeto. Agora vamos aprender a fazer um gráfico de coluna empilhada. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, não vou selecionar a minha planilha, eu venho aqui em inserir, venho aqui no gráfico e vou escolher o de coluna empilhada. Ele vai trazer o quadradinho branco. Clico com o botão direito, selecionar dados. Adicionar. Aqui vai ser vendedor 1, o nome da primeira série. Só que aqui, ao invés de eu querer o total, eu vou querer os meses, tá? Não vou colocar o total. Eu venho aqui, aperto OK. Adicionar. Vendedor 2. Seleciono aqui o período do vendedor 2. Aperto OK. Adicionar. Nome da série vendedor 3, e venho aqui e seleciono o período do vendedor 3. Aperto OK. E aqui em editar, o intervalo vai ser esse aqui, ó, dos meses. Então, aperto OK e aperto OK. Pronto, se você reparar aqui, ó, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, e cada cor dessa representa um vendedor. Então, ao invés do coluna agrupada, que ficava um do lado do outro, aqui ele faz parte do mesmo gráfico, tá? E para formatar é a mesma coisa do que o anterior. Eu venho aqui, eu apago, esse aqui do lado, apago aqui. Você também tem as opções de designer gráfico aqui em cima, tá? Se você quiser alterar. Eu posso até alterar, eu vou colocar um desse aqui, fica mais diferente.
Eu venho aqui, apago esse daqui. Venho aqui, vou colocar o título do gráfico. Vou colocar aqui. Controle de vendas. Vou até colocar ele sublinhado. Aqui, ao invés de colocar o rótulo de dados, que é aquele que aparece em cima do gráfico, porque aqui, se eu colocar o rótulo de dados, ó, ele vai ficar bem confuso, tá? Se você reparar, não vai ficar fácil de ler o gráfico. Então, nesses casos que tem muita informação, eu gosto de utilizar isso aqui, ó, tabela de dados. Que é bom que você não precisa nem de legenda, porque a própria tabela já traz a legenda já embutida. E pronto, aqui, ó, eu já tenho um gráfico já com as informações muito mais completas com essa tabela. Essa aqui você também consegue utilizar tanto no coluna agrupada também, tá? Se você quiser utilizar a tabela de vez do rótulo de dados. Tá pronto o nosso gráfico. Também, se você quiser em 3D, eu venho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, só para você ver como ficaria. Em 3D, ele ficaria assim. Facinho, né? O coluna empilhada. E agora vem a coluna 100% empilhada, que é a mesma coisa que a coluna empilhada. A única diferença é que no gráfico, se você for ver, o empilhada, ele fica um menor que o outro, né? Depende muito do valor de vendas, por exemplo, nesse caso. Aqui ele vai utilizar como 100% para tudo, então vão ficar todas no mesmo tamanho. O que vai mudar vai ser aí a faixa de cada vendedor. Você vai entender melhor aqui na prática. Eu venho aqui também, venho em inserir o gráfico e escolho aqui o coluna 100% empilhada. Selecionar os dados. Eu venho em adicionar o nome da série. É o vendedor 1. Aqui, seleciono esses. Adicionar da série. Vendedor 2. E adicionar a série do vendedor 3. E aqui eu vou selecionar o período, que no caso é esse aqui. Apertei o OK. Tá vendo que eles todos ficam no mesmo tamanho aqui? Porque a régua aqui do lado é 100%. Então ele deixa todos como 100%. O que vai realmente diferenciar é o quanto cada vendedor vendeu. Dentro aí a cor vai ficar maior se ele vendeu mais e menor se vendeu menos. Aqui você também tem a opção de design do gráfico. Você pode escolher qualquer outra aqui. Eu vou escolher um diferente. Pode ser esse aqui, que é bem diferente. Aqui eu também vou apagar do lado essas linhas. Eu vou vir aqui e vou inserir o título do gráfico. Posso vir aqui e colocar também controle de vendas. Vou colocar ele sublinhado. Aqui eu também vou inserir a tabela de dados. E aqui eu posso inserir um contorninho também, para ficar mais bonitinho. Já está pronto já o nosso gráfico de planilha 100% empilhada. Aqui também, se você quiser, em 3D, só vem aqui alterar tipo de gráfico e escolher o de coluna 3D, que ele vai alterar. Curtiu o nosso primeiro vídeo de gráficos? Então fica ligado que logo mais solto os outros explicando outros tipos de gráfico para você desenvolver no Excel. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, eu sempre gero muito conteúdo por lá legal também. E vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso curso online. É uma boa para você que quer conquistar novas oportunidades. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que tem muita dificuldade na hora de desenvolver um gráfico. E não esquece, deu erro? Não tem problema, eu te ajudo. Um abraço e tchau!